Oi, maravilhosas, tudo bem com vocês? E aqui eu já começo passando uma base fortalecedora em todas as unhas, para depois começar a esmaltação. Então, a primeira cor que a gente vai precisar é desse rosa perolado da Avon, uma camada em cada uma das unhas. A decoração de hoje vai ficar super delicada, muito linda e o melhor, simples e fácil. Olha só a cobertura desse rosa perolado como fica perfeito, e se você gosta de esmalte assim, deixa aí nos comentários que eu quero saber. A outra cor que a gente vai usar é da Risqué, o nome dele é Astral, um rosinha bem clarinho, e também vamos precisar passar apenas uma camada. Já tá ficando uma coisa linda, do jeito que eu gosto, cores bem claras e super delicada. Vamos finalizar agora a última camada do rosinha astral na unha do dedo mindinho. Deixa secar um pouco para depois vir com as 1000 purpurinhas da Risqué também. Aí vou passar uma camada em cada uma das unhas. O pincel não precisa estar bem carregado, porque eu quero que os brilhos fiquem bem delicados nas unhas, tá bom? Olha só como a cobertura ficou linda, já tá ficando perfeito. Aí deixa secar um pouco para vir com o esmalte branco leite e fazer a nossa decoração bem delicada. Com o próprio pincel do esmalte, vai fazer uma francesinha bem fininha, bem na pontinha da unha. Se você não conseguir fazer de uma vez, é só passar um pouquinho até a metade da unha, depois vem do outro lado completando a francesinha, que vai dar certo também. É para ficar uma francesinha bem fininha, super delicada, para combinar com toda a esmaltação. Então, a gente finaliza agora na unha do dedo mindinho, deixa secar também mais um pouco, tem que ter paciência para depois passar uma base ou um extra brilho da sua preferência para fazer aquele acabamento e a gente finalizar a esmaltação. Espero muito que vocês tenham gostado da inspiração de hoje. Deixe o seu like, que me ajuda demais para eu continuar trazendo conteúdo. Se inscreve se ainda não é inscrito e ativa o sininho para assim que eu postar o vídeo você ser notificado, tá bom? E a esmaltação de hoje é do jeitinho que vocês gostam, linda, delicada e super fácil. A gente vai precisar apenas de duas cores, esse lilás mais clarinho, o nome dele é o Quase Para Sempre, e esse roxinho mais escuro, que o nome dele é Tesouro Perdido. Então, para a gente começar, passamos uma base em todas as unhas, e assim a gente começa a esmaltação com o lilás mais clarinho, o Quase Para Sempre. Eu passei duas camadas na unha do dedo anelar e na unha do dedo do meio. É suficiente para ficar essa cobertura perfeita. E nas outras três unhas a gente passou o Tesouro Perdido na unha do dedo polegar e indicador e na unha do dedo mindinho, e foi apenas duas camadas também, e já foi suficiente para ficar essa cor linda. Vamos começar a decoração com um degradê muito lindo. Vamos precisar da esponjinha, do Tesouro Perdido, o roxinho mais escuro e o Quase Para Sempre, o lilás bem clarinho. No vídeo ele parece ser quase um branco, mas é um lilás. Então a gente passa primeiro o lilás clarinho e depois o roxinho mais escuro, que eu quero que o roxinho mais escuro fique na ponta da unha do dedo do meio, e eu vou dando batidinhas até ficar o efeito que eu preciso. Eu achei que ficou claro, então vou colocar um pouco mais do esmalte clarinho, Quase Para Sempre, e depois do Tesouro Perdido também, e vou dando batidinhas na ponta da unha e até ficar o efeito que eu preciso, e para mim já está suficiente. E para decoração a gente vai precisar dessa película, então eu vou usar essa florzinha mais roxa para combinar com a esmaltação que a gente fez. Pego um suporte também para ajudar a retirar da cartela, com cuidado para não estragar o adesivo, e vou colocar essa película direto na unha do dedo anelar, com cuidado também, porque o esmalte não está totalmente seco, e vou apertando com o dedo até perceber que o adesivo está totalmente fixo na unha. E para a película ficar ainda mais fixa na unha e também a esmaltação durar por muito mais tempo, a gente passa a base ou um extra brilho também, com o pincel bastante carregado, mas uma camada é suficiente, e também para nivelar o degradê que a gente fez. Passa uma camada bem generosa, principalmente na unha do dedo anelar, por conta da película. E deixa aí nos comentários que eu quero saber também o que vocês acharam. Deixem o like, se inscreve se ainda não for inscrito e ativa o sininho, para assim que eu postar o vídeo vocês serem notificados. E bora aprender mais uma inspiração de unhas decorada para você fazer em casa e com a cor de esmalte que você tem. Hoje eu tô preparando essa decoração com o nude cremoso da Risqué. É um nude bem clarinho,
Vai ficar maravilhosa essa cobertura e vai ter um toque especial daquele preto que todo mundo ama. Vai ficar dessa forma a cobertura. Aproveita para limpar os cantinhos e espera secar um pouco. Aí eu venho com o preto Todes da Avon e vamos fazer uma francesinha. Não precisa ser tão grossa. Você vai acompanhando o tamanho de acordo da sua unha. Com o próprio pincel do esmalte, você faz essa francesinha. É muito simples e fácil. Se você não conseguir fazer de uma vez só, então da parte que você parou, você aproxima o pincel mais uma vez e completa a francesinha sem dificuldade alguma. É dessa forma que eu estou fazendo no vídeo. Pinta primeiro um lado e depois vem com o próprio pincel e completa finalizando a francesinha. Finalizando a unha do dedo anelar. E agora, para a gente concluir todas as francesinhas na unha, a gente vai finalizar da unha do dedo mindinho. E depois que finalizar todas as francesinhas, eu vou pegar uma película. Aqui eu vou usar uma película bem delicada também, ela tem uns tons de preto com branco. E vou colocar bem rente à cutícula da unha do dedo anelar. Para colocar a película, o esmalte você ao toque, percebeu que ele tá quase seco, é só inserir a película e ir dando batidinhas até perceber que a película está totalmente fixa na unha. E agora eu vou vir também com o prata glitter para dar aquele brilho na francesinha que a gente fez. E para fazer esse detalhe, você pode fazer também com esponja de lavar louça ou de maquiagem, mas aqui para facilitar ainda mais, é só usar o próprio pincel do esmalte. Só você passar um pouquinho do brilho entre o preto e o nude e fazer essas batidinhas para ficar com esse efeito lindo. E depois é só passar uma base ou mexer brilho da sua preferência para dar aquele acabamento final na esmaltação e ela também durar por muito mais tempo, principalmente onde a gente colocou a película. Essas unhas decoradas de hoje é para vocês arrasarem nesse verão. Então aproveita, deixa aquele like e se inscreve se ainda não é inscrito. Para a gente começar o passo a passo é bem simples, é só passar a base em todas as unhas. Depois de secar bem, a gente vem com a primeira cor, que é o meu pink favorito, esse rosa perfeito. Comecei passando na unha do dedo polegar, na unha do dedo do meio e na unha do dedo mindinho. Uma camada já ficou perfeita. E nas outras duas unhas, que é na unha do dedo indicador e na unha do dedo anelar, eu passei esse cintilante Flor do Campo, também uma camada. Aí depois de bem seco, eu vim com esse branquinho, o nome dele é o Saia de Tule, e passei também uma camada e a cobertura já ficou perfeita com esse branquinho sem falhas. E para a gente começar a decoração, também vamos precisar de uma tinta preta. Aqui eu estou usando tinta guache não tóxica, mas também você pode usar tinta de tecido. E também um pincel bem fininho, o mais fininho que vocês puderem adaptar, vocês vão preparar esse pincel. E para começar a decoração é só pegar um pouquinho da tinta com o pincel e bem rente à cutícula você vai apoiar o pincel até a ponta da sua unha e você vai ter um traço perfeito e bem fininho. Da mesma forma você vai fazer na unha do dedo anelar, então apoia a ponta do pincel bem rente à cutícula e puxa até o final da ponta da sua unha. Agora com um pincel médio e um pouquinho mais grosso, você vai pegar o esmalte rosa, que a gente pintou as outras 3 unhas, e vai fazer pétalas coloridas. Aqui eu já comecei fazendo com a cor rosa. Vou fazer 3 pétalas na unha do dedo indicador, na unha do dedo anelar também. E é bem simples, é só fazer 2 traços, um do lado do outro, unindo, fazendo uma pontinha mais em cima. E é bem simples, é só seguir dando o passo a passo que eu estou mostrando no vídeo que vocês não vão errar. Vai preenchendo e aqui também eu já comecei fazendo com a cor amarela. Eu já tinha começado com o esmalte, mas aí como ficou bem clarinho, eu peguei a tinta e achei que ficou bem mais forte, bem mais bonito. Aí a gente vai fazer intercalando, né, onde você acha que precisa cada uma das cores, faz bem aleatório, usa aí a criatividade. Vou fazer mais pétalas também, vai ficar uma folhagem bem colorida, diferente das folhagens que está em tendência, que ela é toda preta. Então, para combinar com o verão, a gente vai fazer uma folhagem colorida. Depois do amarelo, a gente vai vir com a cor azul. Então, essas vão ser as 3 cores que a gente vai usar. E a gente vai fazer folhagens da mesma cor, tanto na unha do dedo indicador, quanto na unha do dedo anelar. Tá bom? E agora, pra gente fazer o acabamento da folhagem, a gente vai precisar de um pincel bem fininho, bem pequenininho também. E com a tinta preta, a gente vai fazendo o contorno das pétalas. Não precisa fazer o contorno de todos os lados, que
aqui a gente fez as folhas. Esse preto é para deixar só um detalhe, como se fosse uma sombra em cada pétala. Então você vai fazer o tracinho mais embaixo, unindo a pétala junto com o talo maior, né, das folhas. E assim você vai fazer nas duas unhas para ficar um acabamento perfeito. Depois de fazer toda essa cobertura, com o próprio pincel ou até com um palito de dente, você vai fazer vários pontinhos pretos aleatórios, só para dar um detalhe a mais na nossa decoração. Aí você vai deixar secar bem, porque como a gente está decorando com tinta, é muito fácil de borrar, para poder passar ou uma base ou um extra brilho. Vai passar uma camada bem generosa em todas as unhas. Vão arrasar nesse verão com essas unhas decoradas. Aproveita, deixa o seu like, se inscreve se ainda não é inscrito e ativa o sininho para assim que eu postar o vídeo você ser notificado. A gente vai precisar dessas 3 cores, então já separa os esmaltes para a gente começar a esmaltação. E a primeira coisa que a gente vai fazer é passar a base em todas as unhas, deixa secar bem para poder começar a esmaltação. E a gente vai passar esse azul muito lindo em todas as unhas. Uma camada em cada uma delas é suficiente para essa cobertura ficar perfeita. Deixa secar bem para a gente começar a decoração. A decoração pode ser feita com a tinta, aqui tem a tinta guache, pode ser tinta de tecido ou com o próprio esmalte. Na decoração de hoje vou fazer com esmalte mesmo para vocês verem que vai dar certo. Então já peguei a minha tampinha, depositei um pouquinho do esmalte na tampa para a gente não sujar a mesa. E vamos precisar de um pincel também longo e bem fininho. Então com o pincel eu pego um pouco do esmalte e vou passando na unha do dedo anelar, fazendo linhas. Ela vai ficar um pouquinho fininha, mas é só passar 2 vezes que vai ficar um pouco mais grossa, que é esse o resultado que eu preciso. E eu vou fazendo isso intercalando de uma para outra até finalizar toda a minha unha. Então fiz um pouquinho ali na pontinha da unha que eu não tinha feito e completei no final. Nessa unha eu ainda não finalizei a decoração, mas por enquanto eu vou limpar os cantinhos com o removedor e algodão. E agora para a unha do dedo indicador, a gente precisaria de um boleador, mas quem não tem boleador pode usar um palito de dente. Aqui, se for usar com a ponta bem fininha, do jeito que já é o palito, se a gente colocar para fazer o poá, vai ficar uma bola bem pequenininha e não é esse o efeito que a gente precisa. Então, para deixar como se fosse um boleador, a gente vai pegar um cortador de unha e vai cortar bem rente a ponta. Não precisa cortar tanto e quanto mais você cortar, maior vai ficar a sua bolinha. Então, a gente vai fazendo uma reta, intercalando uma bolinha para outra. E assim eu vou preenchendo a unha até fazer o efeito de poá em toda a minha unha do dedo indicador. E esse é o efeito que a gente tem como se estivesse usando um boleador. E agora com o mesmo palito de dente, a gente vai fazer um coração. Então você faz 2 bolinhas, uma do lado da outra, e com o lado mais fino da ponta que você não cortou, você vai puxando até o final, ligando uma para outra, e assim a gente vai ter o nosso coração. Perfeito, né? Muito fácil. Se ficar alguma imperfeição, é só ir ajustando dos lados, pegando um pouquinho de esmalte e fazendo a correção com o próprio palito e temos o nosso coração. E agora a gente vai usar um esmalte dourado, vou colocar um pouquinho dele na tampa, esse dourado meu é da Impala. E vamos precisar também do pincel fino e longo. E a gente vai seguir as linhas brancas que a gente já tinha feito. Então com o pincel a gente pega um pouquinho do esmalte dourado e vai passando bem rente as linhas brancas que a gente já tinha feito, para ficar com esse efeito de branco e dourado em todas as linhas que a gente já tinha feito, tá bom? E agora a gente vai pegar 2 strass, eu tenho aqui bem pequenininho, e vamos precisar também de uma cola, que eu estou usando a cola Tech Bond 793. Vou colocar um pouquinho dela na tampa, vou pegar também um suporte para poder colocar um pouquinho dessa cola na minha unha. E o meu suporte está sendo uma espátula de cutícula, mas você também pode fazer com um palito. Eu vou colocar a cola bem embaixo da pontinha do coração e com o palito eu vou pegar o strass e colocar exatamente em cima da cola que eu já tinha inserido na minha unha. E na unha do meu dedo mindinho também vou colocar um pouquinho de cola. Vou pegar o palito de dente para pegar o strass, para mostrar para vocês que também dá certo. Então eu pego o strass, coloco na cola que eu já tinha depositado na minha unha,
aperta um pouquinho e pronto, muito simples. E agora é só passar a base em todas as unhas, uma camada bem generosa para nossa esmaltação durar por muito mais tempo. Pode passar a base ou o extra brilho por cima do strass, não tem problema. E deixa aí nos comentários que eu quero saber o que vocês acharam dessa lindeza de hoje, que eu amei cada detalhe. As unhas de hoje foi bem fácil, o passo a passo também foi muito simples, facilitei a vida de vocês para vocês decorar as unhas com o que tem em casa. Então já vai deixando o seu like, se inscreve se ainda não é inscrito e ativa o sininho para assim que eu postar o vídeo você ser notificada. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!